13 exceções, né? A gente viu aí como que funciona as exceções, né? Agora a gente vai ver na prática como aplicá-la, tá? Então vamos começar gerando uma exceção. O que é uma exceção? Uma exceção é algo que não está dentro do contexto esperado pelo código, né? Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o número 1 e dividir por 0, isso vai gerar para mim um erro de divisão by 0, porque nenhum número pode ser dividido por 0, senão ele vai dar erro mesmo, ele vai dar uma exceção. E como é que eu posso tratar isso? Bom, eu posso tratar isso trabalhando com o try catch, né, o try exception, né? Ou seja, eu consigo, por exemplo, chamar aqui um try, né? Coloco ele aqui dentro do contexto que eu quero, chamo aqui a exceção, no caso aqui é uma exceção genérica, ou seja, qualquer erro que acontecer ele vai capturar, e aqui eu executo a correção que eu quero. No caso aqui, eu vou pedir para ele dar um n/n e falar assim, erro não dividirás por 0. /n/n. Então, quando eu executar esse cara agora, ele vai aparecer uma mensagem falando, olha, não dividir por 0, tá? No caso, né, dependendo do meu contexto, eu poderia colocar aqui outra coisa. Eu poderia colocar assim, um print 0. Pronto. Resolve o caso, tá? Mas o ideal é que eu especifique o erro mesmo, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, exception, aí eu falo, ó, 0 division error, tá? Então, ele só vai entrar aqui quando a divisão for por 0. Então, se eu executar um outro erro qualquer aqui, proposital, por exemplo, open, vou mandar ele abrir um arquivo que não existe. Opa. Deixa eu comentar esse cara aqui. Tentar abrir um arquivo que não existe, ele vai dar outro erro. Por quê? Porque aqui eu falei com ele que ele só vai entrar aqui quando for erro de divisão por 0. Se eu tirei esse erro de divisão por 0, ele vai tratar o erro, porque eu deixei genérico. Eu deixei para que qualquer tipo de erro que aconteça seja tratado aqui, tá? Então, se eu deixar assim, ele vai dar o erro ainda, porque o erro que deu aqui é diferente do erro de divisão por 0, tá? Então, eu tenho que lembrar disso, tá? O ideal é que eu trate o erro de forma específica, né? Não de forma genérica, tá? Porque senão eu abro para que qualquer erro que aconteça seja tratado da mesma forma e algumas vezes cada erro vai ser tratado de forma diferente, tá? Então isso não pode esquecer. Então, por exemplo, eu quero fazer específico, né? Aqui vai acontecer dois erros. Divisão por 0, né? Que entra aqui, ou então ele vai abrir um arquivo que não existe. Então vamos supor que nesse caso eu comente aqui, né, o erro de divisão por 0. Ele vai dar um outro erro de file not found. Então eu posso, por exemplo, especificar aqui dentro um outro exception, né, arquivo não encontrado. Então ele vai dar um arquivo não encontrado e se por acaso eu tirar o comentário aqui da divisão por 0, ele vai trazer 0. Ou seja, qualquer erro que der aqui, um dos dois erros que der aqui, ele vai ter uma tratativa para cada um deles, tá? Aí vai depender muito do que você quer fazer. Tá? Então é importante lembrar isso. Beleza? Bom, então do arquivo não existe, né, o arquivo que não existe, deixa eu apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Então a gente sabe que eu posso usar esse file not found error, ou eu posso usar também o IO error, tá? Por que eu posso usar qualquer um desses dois? Porque a gente aprendeu nos nossos slides que existem hierarquia do erro, né? E cada tipo de erro tem a sua hierarquia. Então eu posso ter o erro do IO error e dentro dele eu tenho o do file not found exist. Tá? Aí depende do que eu quero tratar. Aí é questão de entender qual a necessidade de tratativa e criar a tratativa baseada no que você precisa, tá? Bom, então vamos fazer aqui um outro exemplo, tá? Então eu vou, por exemplo, vou colocar aqui, um arquivo que não existe, né? Não existe, tá? O nome do arquivo, tá? Ele vai gerar um IO erro, eu vou tratar ele como não existe, né? Não existe o arquivo, tá? E agora eu vou aproveitar e vou colocar também o else. Else.
Vou dar um print, aí eu vou colocar aqui sim, o arquivo existe. Aí vou dar um F-close, tá? Então, quando eu executar esse cara aqui, ele vai falar assim, ó, não existe o arquivo porque ele deu um erro e não localizou o arquivo, mas ele não entrou no else. Por quê? O else só entra se o código não der erro. Então, o else seria o equivalente à execução final do código. Então, se eu mandar ele procurar um arquivo que existe, vou colocar aqui um arquivo que existe. Sim, o arquivo existe. Porque o else só entra se não houver erro no código. Ou seja, se o try, né, o que tiver dentro do try, acontecer com sucesso. Se o try acontece com sucesso, ele entra no else e finaliza a execução. Tá? É uma forma. E dentro do Python, eu ainda tenho mais um cara chamado finally. Né? O finally é um cara interessante. Por quê? Ele vai mostrar de qualquer jeito, ou seja, ele vai trazer o resultado e executar uma determinada interação, não importa se deu certo ou errado. Tá? Ele não está nem aí. O programa termina aqui, ou seja, ele vai executar de qualquer jeito. Então, nesse caso aqui, ele vai falar assim, o arquivo é certo, ele vai falar assim, olha, se deu errado ou não, tanto faz, eu considero tudo ok. Então, se eu colocar um arquivo que não existe aqui, ele vai falar que o arquivo não existe, mas ele entra no finally do mesmo jeito. Então, a ideia do finally é executar um comando, um código ou uma instrução de códigos que irão acontecer, não importa se dá erro ou não, tá? Já o else não, o else só vai entrar se por acaso não houver uma exceção. Então é isso que a gente tinha para falar aí nas exceções do Python.